Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós estudaremos a aula 20. Iremos falar sobre concordância verbal. Eu já sei que vocês já estudaram sobre esse assunto nas séries anteriores. Mas esse assunto, pessoal, esse conteúdo é um conteúdo revisional, ok? Então vamos revisar, vamos relembrar mais uma vez, né, sobre concordância verbal. Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui a definição. O que é concordância verbal? É a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve ficar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá ficar no plural, ok? Isso é concordância verbal. O verbo deverá sempre concordar com o sujeito, ok, pessoal? Vamos lá? Bom, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Mas eu queria mais uma vez, né, frisar para vocês que a concordância verbal, ela estuda as relações de número e pessoa que se estabelecem entre o verbo e o sujeito. Ok, pessoal? Não esqueçam. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui mais um exemplo, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, no caso, dois exemplos, né? O garoto era esperto, né? O garoto era esperto. Então, aqui eu tenho o sujeito, o garoto. O garoto se refere à terceira pessoa do singular. É o mesmo que ele. O garoto, ele, não é isso? Terceira pessoa do singular. Era esperto. Então, eu tenho aqui o verbo ser flexionado no passado. A forma verbal era, que também se encontra na terceira pessoa do singular. Né? Por que está na terceira pessoa do singular? Porque está concordando diretamente com o sujeito, o garoto, que também está na terceira pessoa do singular. Ok? Isso é concordância verbal. O outro exemplo agora. As garotas eram espertas. Então, o sujeito aqui da oração, as garotas, não é isso? Que se refere à terceira pessoa do plural, no caso, elas. Então, as garotas eram espertas. Então, eu tenho aqui o verbo ser flexionado também no passado. Só que dessa vez o verbo ser, no caso a forma verbal eram, né, está flexionado na terceira pessoa do plural também. Por quê? Porque está concordando diretamente com o sujeito as garotas, que também se encontra na terceira pessoa do plural. Isso é concordância verbal. Ok, pessoal? Bom, nessas relações, né, dois fatores são levados em conta. São eles, o tipo de sujeito e a sua posição em relação ao verbo. Não esqueçam, ok? Agora sim, nós vamos entrar, né, nos casos especiais. Vamos começar falando, né, de algumas regras especiais de concordância verbal. Vamos lá? Bom, o primeiro caso diz o seguinte, né, nome próprio no plural, ok? Ou seja, quando nós encontrarmos um nome próprio no plural, o verbo fica no singular, tá, pessoal? Caso o sujeito não esteja antecedido por um determinante. Quando eu falo em determinante, eu estou me referindo aos artigos, né? Aos artigos, aos pronomes, ok, pessoal? Então, vamos aqui ao exemplo. Minas Gerais é adorável. Então, o sujeito aqui da oração é Minas Gerais, não é isso? Só que o sujeito aqui está sendo representado por um nome próprio que se encontra no plural. Sendo assim, o verbo fica no singular. Por isso que o verbo ser, no caso aqui, né, que está flexionado no presente, a forma verbal é, se encontra no presente, tá? Então, tem essa regrinha, devemos obedecer às regras, ok, pessoal? Então, nós temos que seguir todas as regras de concordância verbal. Então, se o sujeito for representado por um nome próprio, no plural, o verbo fica no singular, tá? Caso esse sujeito não esteja antecedido por um determinante, ok? É o caso de Minas Gerais aqui. Agora, se eu dissesse as Minas Gerais,
Aí, no caso, as Minas Gerais são adoráveis. Aí sim, aí, né, nós vamos ter que flexionar o verbo ser, né, concordando com o determinante, que no caso está no plural. As Minas Gerais são adoráveis. Mas aqui no exemplo não tem nenhum determinante antes, né, do nome próprio no plural, por isso que nós deixamos o verbo no singular, ok? Então nós temos que ficar atentos. Se caso antes do nome próprio no plural aparecer um determinante, o verbo tem que concordar com esse determinante, ok? Segundo exemplo, as memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram na produção machadiana. Então, o verbo destacar aqui se encontra no plural por estar concordando diretamente com o determinante que está posicionado antes do nome próprio no plural. No caso, o determinante é o artigo definido as. Por isso que o verbo destacar se encontra no plural, tá? Concordando com esse determinante, que no caso é o artigo definido as, ok? Mas, professor, e se caso não tivesse esse artigo as? Aí o verbo destacar ficaria no singular. Ficaria assim: memórias póstumas de Brás Cubas se destacou na produção machadiana, ok? Outro exemplo: os Estados Unidos são a maior potência mundial. Então, o verbo ser aqui está flexionado no plural porque está concordando diretamente com o determinante, que no caso é o artigo definido os, que está antes do nome próprio no plural, Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são a maior potência mundial, ok? A concordância do verbo ser se dá direto com o determinante, o artigo os. Professor, e se não aparecesse esse artigo na frase? Se a frase fosse somente assim, Estados Unidos, aí seria Estados Unidos é a maior potência mundial. Aí seria, então, o verbo ficaria, então, no singular. Estados Unidos é a maior potência mundial. Mas aqui, no caso, nós temos a presença do artigo os, né, que no caso é determinante, que está antes do nome Estados Unidos. Por isso que o verbo flexionou no plural, concordando com o determinante os. Ok, pessoal? Outro caso, com expressão partitiva. Então, expressões partitivas do tipo a maioria de, a maior parte de, né, metade de, parte de, né, seguidas de um nome no plural, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural, ok? Sem problemas. Vejamos aqui dois exemplos. Vamos ler aqui o primeiro. A maioria dos convidados compareceu à festa. Corretíssimo, tá? Então, compareceu concordando diretamente com o termo a maioria. Perfeito. Mas também ficaria correto se o verbo ficasse no plural, né? Assim, a maioria dos convidados compareceram à festa. Certíssimo, porque aqui, né, o verbo, a forma verbal compareceram, né, no plural, estaria concordando, né, diretamente com o termo dos convidados. Então, aceita-se os dois tipos de concordância, tá? Tanto com o verbo no singular, tanto com o verbo no singular, quanto com o verbo no plural, ok? As duas formas estão corretas. Segundo exemplo, metade dos alunos fez o trabalho. Perfeito. Então, a forma verbal fez aqui, no singular, concordando com o termo metade, que está no singular. Beleza. Mas também aceita-se, né, uma outra forma de concordância, no plural. Quer ver só? Metade dos alunos fizeram o trabalho. Então, aqui a forma verbal fizeram, né, concordando no plural, diretamente com a expressão dos alunos. Perfeito. As duas formas de concordâncias estão corretas. Ok, pessoal? Terceiro caso, né, especial, né? Terceiro caso especial aqui de concordância. Nós temos aqui a expressão dois, que. Então, o verbo concorda no singular e no plural também, tá? Quando aparece a expressão dois, que. Vamos ver aqui um exemplo? Esses três exemplos, né? Melhor dizendo. Primeiro exemplo. Uma das telas de Van Gogh que mais se destacaram foi Noite Estrelada. Perfeito. A forma verbal aqui, destacaram, né, está concordando no plural, né, está concordando aqui no plural diretamente com o termo uma, né, das, não é isso?
uma das telas. Perfeita, né? Na verdade, ele tá, perdoe-me, essa forma verbal destacaram, perdoe-me, está concordando diretamente com o substantivo telas. Agora sim, tá, pessoal? Consertei aqui, tá? Então, a forma verbal destacaram está flexionado no plural, concordando diretamente com o substantivo telas, que se encontra no plural também, ok? Agora, a outra forma de concordância, vamos ver no singular? Uma das telas de Van Gogh que mais se destacou foi Noite Estrelada. Então, a forma verbal destacou aqui está flexionado no singular, né? Está no singular porque está concordando diretamente, né, com a palavra uma. Uma das telas de Van Gogh que mais se destacou foi Noite Estrelada, ok? Então, aceitam-se as duas formas, tá, de concordâncias, tá? Tanto no singular quanto no plural, ok? Segundo exemplo. Ah, não, perdoe-me, agora vem, né, uma outra situação. Contudo, perdoe-me, contudo, se a ação verbal só se aplicar a um da expressão, o verbo ficará somente no singular, ok? Vamos ver aqui? Então, vamos ver aqui. Foi uma das telas de Van Gogh que mais me chamou a atenção. Então, aqui nós temos, né, a forma verbal foi, né? Foi uma das telas de Van Gogh que mais me chamou a atenção. Então, aqui, o verbo chamar, ele se encontra, né? Ele se encontra no singular porque ele está fazendo a concordância, né, direta, né, com essa forma verbal foi acompanhada, né, da expressão né, da palavra ok? Então aqui fica bem claro que essa ação verbal está se aplicando somente ao da expressão. Por isso que o verbo fica no singular. Foi uma, olha aí, ó, foi uma das telas de Van Gogh que mais me chamou a atenção. Por isso que o verbo concorda no singular também, ok? Então esse foi um outro exemplo com essa outra situação que nós devemos ficar atentos também, ok? Que nós devemos ficar atentos também, ok? Vamos agora para uma outra situação, tá? Um outro caso especial de concordância verbal, com pronomes relativos que e quem, ok? Esses dois pronomes relativos, que e quem. Bom, quando o pronome relativo que está na função de sujeito, o verbo, ele concorda com o termo antecedente, tá? Desse pronome. Então, quando o pronome relativo que está na função de sujeito, o verbo concorda com o termo antecedente desse pronome. Exemplo, fui eu que pintei aquele quadro. Então, pintei aqui, a forma verbal pintei, né, se encontra, né, no singular, tá? Então, aqui, esse pronome relativo que, ele está atuando na função de sujeito, tá? Quem é o sujeito? Eu. Eu pintei aquele quadro, não foi isso? Então, fui eu que pintei. Então, pintei aqui, essa forma verbal, né, está se referindo à primeira pessoa, né, que no caso aqui atua como sujeito, que no caso é o pronome pessoal do caso reto, eu. Então, sendo assim, esse pronome relativo que, ele também atua na função de sujeito, tá bom, pessoal? Então, aqui a concordância direta do verbo pintar se faz, né, com a primeira pessoa do singular eu, tá bom? Então, aqui o pronome relativo que na função de sujeito. Então, fui eu que pintei aquele quadro. Bom, se o pronome relativo quem estiver na função de sujeito, o verbo concorda com o termo antecedente ou fica na terceira pessoa do singular. Então, tem duas formas aqui de concordância verbal. Vamos ver a primeira? Fui eu quem falei. Então, aqui, a forma verbal falei, né, está se referindo, né, ao pronome pessoal do caso reto eu, que no caso é o sujeito da oração. Sendo assim, o pronome relativo quem também exerce a função de sujeito. Não é isso? Porque faz referência a quem? Ao termo antecedente. Quem é o termo antecedente? O pronome eu. Então, eu falei. Então, fui eu quem falei. Perfeito. Mas o segundo caso aqui, o segundo exemplo, né, fui eu quem falou. Então, aqui o verbo falar, ele fica na terceira pessoa do singular. Eu falei, tu falaste, ele falou.
Então, fui eu quem falou. Então, esse falou concorda diretamente com o pronome relativo quem. Ok, pessoal? Ok? O pronome relativo quem, tá? Fui eu quem falou. Sendo assim, o verbo falar, ele fica na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome relativo quem. Ok? Ele não concorda aqui com o pronome pessoal do caso reto eu. Ele não concorda não, tá? Só no primeiro exemplo. No segundo, ele concorda direto com o pronome relativo. Fui eu quem falou, ok? Agora, o outro caso especial de concordância verbal são os pronomes indefinidos. Vamos falar agora dos pronomes indefinidos interrogativos. Tá? Então, o próximo caso de concordância verbal se dá com os pronomes indefinidos e interrogativos. Então, vamos lá? Se os referidos pronomes estiverem no singular, seguidos ou não de pronome pessoal, o verbo fica no singular, ok, pessoal? Mas, se esses referidos pronomes estiverem no plural, seguidos de pronome pessoal, o verbo concorda com um dos dois termos, ok? Vamos aos exemplos? Nós temos 4 aqui, vamos ver? Primeiro, alguém fez isto? Aqui, ó, alguém fez isto. Então, o verbo fazer aqui, que está flexionado no passado, né? Ele está no singular, concordando com o pronome indefinido alguém, ok? Alguém fez isto, alguém fez isto. Então, aqui eu tenho o pronome indefinido alguém, né? Que é a terceira pessoa do singular, no caso aqui está no singular, por isso que o verbo fazer também concorda no singular, tá? Ele fica no singular, ok? Segundo exemplo, qual de vós irá? Qual de vós irá? Então, aqui, né, o pronome qual, né, qual de vós, né, ele está seguido de um pronome pessoal do caso reto, que no caso é o pronome pessoal vós, ok? Sendo assim, né, o verbo, ele concorda com um dos dois termos, ok? Então, qual de vós irá? Então, ele fica aqui, o verbo ir, né, fica no singular, concordando diretamente com o pronome que também está no singular, que é o pronome qual, ok? Bom, pronome interrogativo, né, pessoal? Então, terceiro exemplo agora. Alguns de nós farão o projeto. Está certíssimo. Aqui, alguns é um pronome indefinido. Alguns, né? Só que esse pronome indefinido, ele está seguido, né? Ele vem seguido de um pronome pessoal do caso reto, que no caso é o pronome nós. Sendo assim, o verbo pode concordar com um dos dois termos, tá? Então, alguns de nós farão o projeto. Então, esse farão, que está no plural, está concordando com o pronome pessoal do caso reto, nós, tá bom? Perdoe-me, está concordando com o pronome indefinido alguns. Agora sim, alguns de nós farão o projeto. Então, a forma verbal farão está concordando no plural com o pronome indefinido alguns, que também está no plural. Agora sim, foi? Agora a segunda forma de concordância. Alguns de nós faremos o projeto. Então, a forma verbal faremos está concordando diretamente com o pronome pessoal do caso reto nós. Nós faremos. Agora sim, alguns de nós faremos o projeto. Então, as duas formas estão corretas, ok? Pode usar farão ou faremos, ok, pessoal? Último exemplo. Quais de vós irão? Perfeito, né? Então, aqui eu tenho o pronome interrogativo quais, né? Quais de vós. Esse pronome interrogativo quais também está seguido de um pronome pessoal do caso reto, que no caso é o pronome pessoal vós. Sendo assim, o verbo pode concordar com um dos dois termos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Quais de vós irão? Então, essa forma verbal irão, que está no plural, está concordando diretamente com o pronome interrogativo quais, que também está no plural. Quais de vós irão? Perfeito, ok? Mas também aceita-se uma outra concordância. Vamos ver aqui. Quais de vós ireis? Então, essa forma verbal ireis está concordando diretamente com o pronome pessoal vós. Vós ireis. Então, quais de vós ireis? Perfeito. As duas formas estão corretas. Ok, pessoal? Outro caso de concordância verbal com os verbos
dar, bater e soar. Então, quando esses verbos estão relacionados a horas, eles concordam com o sujeito que está expresso na frase, tá? Agora, se o substantivo estiver preposicionado, no caso, né, acompanhado dos termos no sino, no relógio ou qualquer outro termo, por exemplo, o verbo concorda com as horas, ok? Então, vamos ver aqui esses exemplos. O relógio deu 2 horas. Então, aqui, o verbo dar, né, está concordando no singular, né, diretamente com o sujeito o relógio, que se encontra no singular. Então, tá perfeito. O relógio deu 2 horas. Então, o verbo dar concordando com o sujeito da frase, que no caso é o relógio. Ok? Agora, e se não aparecesse nessa frase o sujeito o relógio? Se a frase fosse assim, deram 2 horas, né? No caso, a frase ficaria assim, deram 2 horas. O verbo dar iria concordar diretamente com as horas, que no caso aqui são 2 horas. Está no plural, então o verbo dar também concordaria no plural. Deram 2 horas, deram 3 horas, deram 4 horas, ok? Foi? Agora, se na frase aparecer um sujeito, como é o caso do o relógio deu 2 horas. Aí o verbo dar concorda com o sujeito que está no singular. Ok, pessoal? Outro exemplo. Deverão soar 3 horas. Daqui a pouco no campanário. Então, aqui, o verbo dever, né? No caso aqui, o verbo, desculpa, pessoal. O verbo aqui, né? Deverão soar 3 horas, né? Vocês podem perceber que o verbo dever, né, está concordando diretamente com o numeral 3, que é plural. Né? Então, deverão soar 3 horas. Perceberam que o verbo soar, vocês não mexem, né? Ele não sofre flexão, tá? Então, aqui só vai sofrer flexão o primeiro verbo, tá bom, pessoal? Deverão soar 3 horas, daqui a pouco no campanário, ok? Então, o verbo dever, ele concorda com o numeral 3 que está no plural, tá bom? Próximo caso de concordância verbal, com os verbos haver e fazer. Vamos ver aqui, rapidinho? Bom, o verbo haver, pessoal, quando indica tempo passado ou possui o sentido de existir, ele é impessoal, tá? Portanto, fica na terceira pessoa do singular, tá, pessoal? Fica sempre na terceira pessoa do singular também, ok? Então, vamos ver aqui dois exemplos. Há dias não o vejo. Então, há dias não o vejo. Vocês podem perceber aqui, né, que o verbo haver, ele está indicando um tempo passado. Ele está indicando tempo, né? Há dias não o vejo, está se referindo a tempo. Então, ele é impessoal, tá? Por isso que ele aparece aqui na frase na terceira pessoa do singular. Há dias não o vejo, ok? Agora, vamos ao segundo exemplo. Havia muitos carros na rua. Então, por que o verbo haver aqui, né, ele se encontra na terceira pessoa do singular? Havia. Por quê? Porque aqui, dentro desse contexto, o verbo haver, ele possui o sentido de existir. Quando ele possui o sentido de existir, ele também é impessoal. Portanto, daí fica na terceira pessoa de singular. Então, havia muitos carros na rua. É a mesma coisa que se eu falasse, existiam muitos carros na rua. Então, quando o verbo haver aparece na oração com o sentido, né, com o sinônimo de existir, esse verbo haver, ele é impessoal, tá? Portanto, ele deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Ouviram? Perceberam, pessoal? Esse verbo haver, ele não pode sofrer flexão, não. Ele tem que ficar sempre na terceira pessoa do singular, tá? Se ele possuir o sentido de existir, ok? Porque aí, no caso, ele vai ser impessoal, ok? Então, está certíssimo. Havia muitos carros na rua, ok? Bom, outro caso. Se os verbos haver e fazer, né, sendo impessoais, vierem com verbos auxiliares, eles ficarão também no singular. Exemplos. Deverá haver problemas devido à chuva. Eu sei que o substantivo problemas se encontra no plural, mas aqui o verbo haver,
ele está acompanhado de um outro verbo, que é o verbo auxiliar, que é o verbo dever. Sendo assim, o verbo haver, ele continua sendo impessoal e ele continua também, tá? Na sua posição aqui, ele não vai alterar, ele não vai sofrer flexão nenhuma. E o verbo dever, né, que no caso é o verbo auxiliar, ele fica também no singular, tá? Deverá haver problemas devido à chuva. Então, o verbo dever não sofre flexão no plural, tá, pessoal? Ele tem que ficar no singular, tá? Ele tem que ficar no singular, não esqueçam, tá? Ele é um verbo auxiliar, mas ele fica no singular, ok? Então, vamos lá. Outro exemplo. Deve fazer horas que ele chegou. Então, aqui eu tenho, né, o verbo dever, que é um verbo auxiliar, que está acompanhando o verbo fazer, que no caso aqui é um verbo impessoal também. Sendo assim, o verbo dever, que no caso é um verbo auxiliar, fica no singular também. Deve fazer horas que ele chegou, tá, pessoal? Não tem que concordar com o substantivo horas, não, tá? O verbo dever aqui é auxiliar, então ele fica no singular, porque ele está acompanhando um verbo que também é impessoal, que no caso é o verbo fazer. Tá bom? Então, essa impessoalidade também passa para os verbos auxiliares. No caso aqui, para os verbos auxiliares, né? Que no caso é o verbo dever, ok? Então, tanto o verbo haver quanto o verbo fazer, por serem impessoais, eles acabam passando essa impessoalidade para o verbo auxiliar dever, ok? Por isso que o verbo dever fica também no singular, ok? Próximo caso de concordância verbal, né? É a concordância do verbo ser. Então, se o sujeito do verbo ser, né, for um pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo, o verbo concorda preferencialmente com o predicativo do sujeito. Exemplo, nem tudo são flores, ok? Nem tudo são flores. Perceberam que o verbo ser aqui, né, se encontra flexionado no plural, não é isso? Se encontra flexionado no plural. Por quê? Porque aqui, pessoal, o meu sujeito da oração é nem tudo. Nem tudo é o sujeito, certo? É o sujeito da frase, ok? Só que esse sujeito, né, é um pronome, o quê? Indefinido. Ó, tudo é um pronome indefinido. Então, todas as vezes que meu pronome for um pronome indefinido, né, o verbo ser, ele vai concordar preferencialmente com o predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito? É a palavra flores. Então, nem tudo são flores, ok? Está corretíssimo. Então, quem fala nem tudo é flores, está fazendo a concordância, né, verbal errada. Tá? O verbo ser, ele concorda preferencialmente com o predicativo do sujeito. Se o predicativo do sujeito estiver no plural, o verbo ser tem que concordar no plural também, tá, pessoal? Porque o sujeito aqui da frase é o pronome indefinido tudo. E a regra diz que se o sujeito da oração for um pronome demonstrativo, indefinido ou interrogativo, o verbo ser tem que concordar com o predicativo do sujeito. Então, portanto, nem tudo são flores. Corretíssimo, ok? Outro exemplo. Quem são os vencedores do concurso? Então, o verbo ser aqui também está flexionado no plural, porque está concordando preferencialmente com o predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito? É o termo os vencedores, que se encontra no plural também. Por isso que o verbo ser flexionou-se no plural também, ok? Esse quem aqui, pessoal, a palavra quem é o pronome interrogativo, né? Então, se o sujeito for, né, um pronome interrogativo, o verbo ser flexiona concordando preferencialmente com o predicativo do sujeito. Então, quem são os vencedores do concurso? Certíssimo, ok? Próximo caso de concordância, concordância do verbo ser ainda, tá? Vamos ver aqui. Desculpem. Se o sujeito ou predicativo for o nome de uma pessoa ou pronome pessoal, o verbo concordará com a pessoa designada. Vamos ver aqui o exemplo. Marcela era as alegrias da casa. Então, aqui eu tenho Marcela, que é o sujeito da minha oração, né? É o sujeito que se refere à terceira pessoa do singular, porque pode ser substituído pelo pronome pessoal, do caso reto, ela, e nós sabemos que ela é terceira pessoa do singular. Então, Marcela é o sujeito, né? Aqui nós temos o verbo ser, flexionado no singular e também no passado, né? Era, então está no singular.
E aqui eu tenho o predicativo do sujeito, as alegrias da casa. Só que aqui neste caso, né, o meu sujeito é um nome de uma pessoa. E a regra diz o quê? Se o sujeito for nome de uma pessoa ou um pronome pessoal, o verbo ser tem que concordar com o sujeito, tá? Ele passa a concordar com o sujeito. Ele não passa mais a concordar com o predicativo do sujeito, não, ok? Então, Marcela era as alegrias da casa. Então, esse verbo ser concordando no singular com o sujeito Marcela, que está na terceira pessoa do singular também, ok? Outro exemplo, vamos lá? Outro exemplo. Ele é os amores da mamãe. Então, ele aqui é o sujeito da frase, né? O sujeito que se refere à terceira pessoa do singular. E os amores da mamãe é o predicativo do sujeito, ok? Só que o verbo ser, ele está flexionado no singular, por quê? Porque ele está concordando diretamente com o sujeito, né? A regra não diz que se o sujeito for, né, for o nome de uma pessoa, não é isso? Se o sujeito for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo concordará com a pessoa designada. Então, se o sujeito é ele, o verbo ser também concorda com o sujeito. Ó, ele é pronome pessoal, é terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo ser também concorda no singular, porque está concordando diretamente com o sujeito ele. Ok, pessoal? Próxima regra do verbo ser. Vamos ver? Quando o sujeito indicar quantidade, o verbo e o predicativo ficarão no singular. Exemplo, 10 reais é suficiente. Então, aqui a palavra suficiente é o predicativo do sujeito, ok? 10 reais aqui, no caso, atua como sujeito. Então, a regra diz que quando o sujeito indicar uma quantidade, no caso, 10 reais aqui, né? Está se referindo, né? A quantidade. Então, o verbo, né? O verbo e o predicativo ficarão no singular também, tá? Olha aí, ó. Olha como é que faz a concordância. O verbo ser, ele tem que ficar no singular, tá? E o predicativo também fica no singular. Então, 10 reais é suficiente, ok? Próxima regra, concordância do verbo ser ainda. Bom, com datas, horas e distâncias, o verbo concorda com o numeral. Ou também pode concordar com a palavra dia, se caso aparecer na frase, ok? Então, exemplo, daqui até sua casa são 15 quilômetros. Perfeito. Estou mostrando aqui uma distância, né? Então, 15 quilômetros. Numeral 15 é um numeral, né, que representa o plural, né? 15 quilômetros. Por isso que o verbo ser flexionou-se também no plural, para concordar com esse numeral 15, que também está no plural. Então, daqui até sua casa são 15 quilômetros. Perfeito. Outro exemplo. Hoje são 18 de junho. Então, são, né? O verbo ser aqui está flexionado no plural porque está concordando diretamente com o numeral 18, que também é plural. Então, hoje são 18 de junho. Perfeito. Agora, se caso aparecer a palavra dia, olha como fica. Hoje é dia 18 de junho. Então, pelo fato da palavra dia ter surgido aqui na oração, então o verbo ser, ele flexiona, né, concordando com a palavra dia que está no singular. Então, hoje é dia 18 de junho. Então, o verbo ser também fica no singular, concordando diretamente com o substantivo dia, que também está no singular. Ok, pessoal? Último exemplo. Era 00:10. Então, aqui o verbo ser está no singular porque está concordando com o numeral meia, que aqui representa no singular, né? Está no singular. Então, era 00:10. Então, o verbo ser concordando diretamente com o numeral meia. Tá bom, pessoal? Fica no singular, então. Bom, expressões com frações ou porcentagem. Vamos ver como fica, né? Essa concordância verbal com expressões, né, que possuem frações ou porcentagens. Bom, quando o sujeito apresenta frações, o verbo concorda com o numerador, ok? Exemplo, 1/3 dos alunos saiu. Então, 1/3 é representado pelo 1 em cima, não é isso? 1, tá? 1 fica em cima. Então, o que fica em cima é o numerador, né? 1/3 é 1 em cima e 3 embaixo. 1 representa o numerador, não é isso? Então, sendo assim, 1/3 dos alunos
saiu. Então, essa forma verbal saiu, né, está no singular, porque está concordando diretamente com o numeral 1, que também que também está no singular. Então, 1/3 dos alunos saiu. Então, saiu concordando com o numeral 1, que no caso aqui representa o numerador, né? 3/5 dos alunos saíram. Então, 3/5 é representado pelo 3, que fica no numerador, né? E o 5 embaixo. Então, 3/5. Então, 3/5 dos alunos saíram. Então, a forma verbal saíram se encontra no plural porque está concordando com o numeral 3, que aqui no caso está no plural, né? Representa o numerador no plural, ok? Agora, quando a expressão numérica percentual vier seguida de um substantivo especificador, o verbo poderá concordar com o numeral ou com o substantivo. Tranquilo, ok? Exemplo, 1% dos entrevistados concordou. Certíssimo. Então, aqui o verbo concordar, né, está no singular, porque está concordando com o numeral 1, que também é singular, ok? Agora, temos uma outra forma de concordância também que está correta. Vamos ver aqui? 1% dos entrevistados concordaram. Então, aqui o verbo concordar se encontra no plural por estar concordando, né, com o termo entrevistados, que também está no plural. Então, aceitam-se essas duas formas, ok, pessoal? Que estão corretas, ok? Agora, verbo acompanhado do vocábulo ser. Então, quando, né, o vocábulo ser, né, ele aparece na oração como índice de indeterminação do sujeito, o verbo ele fica sempre na terceira pessoa do singular. E o sujeito é indeterminado, né, pessoal? Vamos ver aqui esses dois exemplos. Necessitava-se de novas ideias. Então, aqui eu tenho o verbo necessitava, a forma verbal, né? Necessitava, acompanhado, né, do índice de indeterminação do sujeito, que no caso é a partícula ser, né? Então, sendo assim, a forma verbal necessitava, ela fica sempre na terceira pessoa do singular, tá? Porque quem necessita de alguma coisa. Então, o verbo necessitar aqui é um verbo transitivo indireto e exige preposição, não é isso? E, além disso, ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o sujeito aqui é indeterminado. A gente não consegue determinar o sujeito, não consegue descobrir quem é. Alguém necessitava de novas ideias. Eu não sei quem é esse alguém. Então, aqui necessitava-se, né? O verbo necessitar aqui está acompanhado da partícula ser, que no caso é um índice de determinação do sujeito. Então, o verbo ele tem que ficar sempre na terceira pessoa do singular, ok? Outro exemplo, morria-se de tédio durante o inverno. Então, morria-se de quê? Né? Aqui, ó, morria-se de tédio, né? Então, o verbo morrer aqui é um verbo intransitivo, né? E vocês podem perceber que esse verbo intransitivo morria, ele se encontra também na terceira pessoa do singular, né? Acompanhado do vocábulo ser, que é índice de determinação do sujeito. Então, nós temos aqui, né, um sujeito indeterminado. Então, o verbo morrer, ele fica sempre na terceira pessoa do singular, ok, pessoal? Quando ele vem acompanhado da partícula ser, né? Essa partícula é índice de indeterminação do sujeito, ok? Verbo acompanhado do vocábulo ser, só que esse vocábulo ser, ele não é índice de determinação do sujeito não, tá? Agora, esse vocábulo ser, ele atua como pronome apassivador. Quando isso acontece, o verbo concorda com o sujeito paciente. Vejamos aqui alguns exemplos. Vamos lá? Alugam-se casas aqui. Então, é a mesma coisa que eu falasse. Casas são alugadas aqui. Quem é o sujeito da oração? O sujeito é o substantivo casas. Perceberam que o substantivo casas se encontra no plural? Sim. Por isso que o verbo alugar tem que concordar diretamente com o substantivo casas, que no caso é o sujeito da oração. Por isso que aqui fica, alugam-se casas aqui. Então, o verbo alugar, né, é um verbo transitivo direto, não é isso? Quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga o quê? Casas. Então, o verbo alugar aqui é um verbo transitivo direto. Ele não exige preposição. E, além do mais, né, o sujeito casas, né, o sujeito casas se encontra no plural. Por isso que o verbo alugar também tem que entrar no plural, concordando diretamente com o sujeito casas. Então, o certo é, alugam-se casas aqui. Perfeito, ok, pessoal? Mais um exemplo. Vende-se apartamento. É a mesma coisa que eu falasse, apartamento
né, apartamento é vendido, né? Então, vende-se apartamento. Então, apartamento é vendido. Então, quem é o sujeito da oração? Apartamento. Concordam? Então, o sujeito é o substantivo apartamento. E esse substantivo está no singular. Sendo assim, o verbo vender também tem que concordar no singular, para concordar diretamente com esse sujeito, apartamento. Então, está corretíssimo. Vende-se apartamento. Ok? Porque apartamento é vendido. Então, eu já encontrei o sujeito. O sujeito é apartamento. E apartamento aqui é um substantivo que está no singular. Por isso que o verbo vender também fica no singular, por estar concordando com esse sujeito paciente, apartamento, ok? E além disso, o verbo vender é um verbo transitivo direto também, né? Ele não exige preposição, ok, pessoal? Agora vamos falar sobre o sujeito composto anteposto. Então, o verbo ele vai ficar no plural, tá, pessoal? O verbo fica no plural, tá? Então, no entanto, admite o singular quando os núcleos do sujeito forem sinônimos ou vierem em gradação. Vamos ver aqui um exemplo? Se eu digo assim, João e Manuel chegaram. Então, eu tenho aqui um sujeito composto, né? O que é um sujeito composto? É um sujeito formado por dois núcleos. Então, quem é o sujeito? João e Manuel. Então, eu tenho um sujeito composto, né? Concordam que esse sujeito composto ele está antes do verbo chegar? Sim. Então, quando isso acontece, o verbo ele fica sempre no plural, concordando sempre com o sujeito composto. Então, está certinho. João e Manuel chegaram, ok? Outro exemplo. Calma e tranquilidade reina aqui. Então, aqui eu tenho o sujeito composto também. No caso, quem é o sujeito composto? Calma e tranquilidade. Então, eu já sei que é o sujeito composto porque possui dois núcleos, né? Os dois núcleos, né, são eles, calma e tranquilidade. Então, eu tenho um sujeito composto aqui. Perceberam que esse sujeito composto, ele está antes do verbo reinar? Sim, beleza, está antes do verbo reinar. Mas tem um detalhe. Perceberam que esse sujeito, os núcleos desse sujeito composto, esses núcleos aqui, calma e tranquilidade, são palavras sinônimas. Exatamente, calma e tranquilidade são palavras sinônimas. Quando isso acontece, né, aceitam-se dois tipos de concordâncias, tanto no singular quanto no plural. Então, calma e tranquilidade reina aqui. Ou calma e tranquilidade reinam aqui. Então, o verbo reinar concorda tanto no singular, né, no caso com o núcleo mais próximo, que no caso é a palavra tranquilidade, ou o verbo reinar, ele também pode concordar no plural, né, com os dois elementos, com os dois núcleos do meu sujeito, né? Ok? Outro exemplo. Um sussurro, uma voz, um grito, ecoou ou ecoaram no ar. Então aqui, pessoal, eu também tenho sujeito composto, né, formado por três núcleos: sussurro, voz e grito. Perceberam que o meu sujeito composto, ele possui três núcleos? Ok. Agora tem um detalhe, perceberam também que esses núcleos, eles aparecem em forma de gradação: sussurro, voz e grito. Olha a gradação aí, né? Sendo assim, a regra de concordância é clara, tá? Permite-se dois tipos de concordância, tá? Tanto no singular quanto no plural. Então, um sussurro, uma voz, um grito ecoou no ar. Certíssimo. Ou um sussurro, uma voz, um grito ecoaram no ar. Então, o verbo ecoar pode concordar tanto no singular, né, com o elemento mais próximo, no caso um grito, ou também pode concordar no plural, né, com todos os elementos, né, do meu sujeito, todos os núcleos do meu sujeito, ok? Aceita-se também no singular ou no plural, ok, pessoal? Agora com a expressão cada um de, tá? Cada um de, mais um nome no plural. Vamos ver aqui? O verbo ele fica no singular. Olha o exemplo. Cada um de nós compõe a sua história. Então, o verbo compor aqui se encontra no singular pelo fato de estar concordando com a expressão no singular cada um, tá? Cada um, tá? Cada um está no singular, então por isso que o verbo compor também fica no singular para concordar, tá bom? Agora, quando os núcleos do sujeito estão ligados por não só, mas também, ou tanto quanto, o verbo pode ficar no plural ou no singular. Exemplo,
tanto Alice quanto Giovanni tocam violino. Então, o verbo tocar aqui se encontra no plural porque está se referindo, né, aos núcleos do sujeito, né? Alice e Giovanni. Então, tem aqui o plural, são duas pessoas, tocam violino. Perfeito, ok? Foi? Outro exemplo. Não só Alice, como também Giovanni, estão se aprimorando bastante. Então, a forma verbal estão aqui, está no plural também, por quê? Porque está se referindo, né, ao núcleo, né, aos núcleos, melhor dizendo, aos núcleos do meu sujeito, Alice e Giovanni. Por isso que se encontram, né, no plural. Tá? Agora, também a regra também diz que pode ficar no singular, né, pessoal? Então, tanto Alice quanto Giovanni toca violino. Não só Alice, como também Giovanni, está se aprimorando bastante. Então, a regra diz que quando os núcleos do sujeito estão ligados, né, pela expressão não só, mas também, ou ligados também pela expressão tanto quanto, o verbo ele pode ficar no plural ou no singular, ok? Mais uma regra de plural. Vamos falar aqui mais uma regra de concordância verbal, melhor dizendo. Com o sujeito composto posposto. Então, quando o sujeito composto vier posposto ao verbo, este irá para o plural ou concordará com o núcleo mais próximo. Vamos ver aqui um exemplo? Chegaram João e Manuel. Então, João e Manuel é o meu sujeito composto, concordam? E esse sujeito composto está depois do verbo chegar, concordam? Quando isso acontece, a regra é clara. A regra diz que o verbo ele pode concordar, né, no plural com esses dois elementos, né? No caso, com os dois núcleos do meu sujeito composto, João e Manuel, ou o verbo chegar também pode concordar, né, com o núcleo que tiver mais próximo, o núcleo do sujeito que estiver mais próximo. Então, no caso aqui, ó, chegou João e Manuel. Perfeito também, porque o verbo chegar aqui está no singular, concordando com o núcleo que está mais próximo, que é o nome próprio João. Então, aceitam-se essas duas formas de concordâncias, tanto no plural quanto no singular. Chegaram João e Manuel, certíssimo. Chegou João e Manuel, correto também. Ok, pessoal? Então, aqui eu trouxe, né, 4 situações, né, para vocês analisarem aqui comigo. Vamos lá? Bom, a primeira, palavras, às vezes, são desnecessárias. Resolve-se muitos problemas com um sorriso e evita-se muitos problemas com o silêncio. Então, eu gostaria que vocês identificassem aqui, né, onde está o erro. Vamos ver aqui? Resolve-se muitos problemas? Não, está errado. O certo seria como? Resolvem-se muitos problemas, não é isso? Com um sorriso. E evita-se muitos problemas? Está correto? Será? Não, está errado. O certo seria como? Evitam-se muitos problemas com o silêncio. Ok? Vamos para o próximo exercício aqui? Vamos analisar aqui esse texto. Vamos ver aqui rapidinho. Não existe sonhos impossíveis. Existem pessoas incapazes de lutar por aquilo que chamam de sonhos. Então, não existe sonhos impossíveis. Está correto, pessoal? Não, não está correto. Como seria o correto? O correto seria assim, ó. Não existem sonhos impossíveis. Agora sim. Agora acertamos a concordância verbal, não é isso? Vamos acertar a concordância verbal aqui? No terceiro exemplo. Todos os anos, cerca de 570 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de infecções respiratórias causadas pela poluição do ar e pela fumaça de cigarros. Então, vamos analisar aqui rapidinho. 570 mil crianças menores de 5 anos morrem. Tem alguma coisa errada, né? O certo seria como? 570 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de infecções respiratórias causadas pela poluição do ar e pela fumaça de cigarros. Agora sim. Agora acertamos a concordância verbal. Último exemplo. Aluga-se apartamentos. Será que está certo? Não.
com certeza não está certo, né, pessoal? Então vamos acertar essa concordância verbal? Como ficaria? Alugam-se apartamentos. Porque a palavra, né, o substantivo apartamentos aqui é o sujeito paciente da minha oração, não é isso? E esse substantivo apartamentos se encontra no plural. Por isso o verbo alugar também deve concordar no plural. Então o correto é alugam-se apartamentos. Ok, pessoal? Bem, encerramos aqui os nossos estudos sobre concordância verbal. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários. Desejo a todos bons estudos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!